gente, bom dia. Segunda-feira, dia 29 de abril, a gente começa agora o nosso programa ao vivo para você que na TV Assembleia Legislativa. É o Agora Goiás, sessão de imagem do cruzamento dos mais importantes aqui de Goiânia, que é da Avenida T63 com a T4. Sempre trânsito aí mais complicado no início dessa manhã de segunda-feira. A gente mostra essa imagem para você e vamos começar o programa hoje porque tem vagas de emprego aqui no nosso programa. Sim, toda segunda-feira a gente traz aqui o nosso departamento que cuida dessa parte com milhares de vagas para você. Você quer trocar de emprego, está desempregado, fique atento, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa situação. E tem o nosso programa também, Escola em Movimento. E nessa edição do Escola em Movimento, nós vamos falar sobre esse mês de abril, que é dedicado à conscientização do espectro autista. Hoje também tem futebol. Os nossos times goianos jogaram nesse final de semana. O Goiás se deu bem, venceu de goleada. O Atlético arrancou um empate fora de casa contra o Inter e o Vila Nova, infelizmente, acabou perdendo o jogo. Não é isso? Vinha tão bem, ganhou a primeira, perdeu a segunda. E hoje tem Estação Cultura também, muitas informações com o professor Jefferson Ângeles. Então não perca, não saia daí, porque o nosso programa desta segunda-feira já está no ar para você. Olha, hoje nós vamos começar com esporte, porque o final de semana foi bastante movimentado para os times goianos que estão na Série A e também na Série B. Mas quem vai falar tudo isso pra gente é Hugo Duarte. Tudo bem, Hugo? Seja bem-vindo. Bom dia, Jorge Devar também. Saudade de você, a você também, que esse programa é maravilhoso. E vamos ver os clubes goianos como que foram aí na Série A e na Série B. Você está animado para essa semana? Animadíssimo, É? sempre. Segunda-feira para você é um dia bom, né? Segunda é como fosse terça, quarta, quinta. Você sabe que segunda-feira é o melhor dia da semana, né? Porque é o dia que está mais longe da outra segunda. É mesmo? Eu adoro segunda-feira. Eu também gosto, sabe? Porque é o início. Eu sempre gosto de recomeçar sempre. Isso é muito importante. Agora vamos falar dos nossos times. Eu quero saber já se o Kennedy já tem as imagens. Não tem ainda? Não tem problema. Hugo, então você vai fazer o seguinte, você vai ficar comigo aqui, você vai assistir aqui comigo uma reportagem que é uma sessão solene do deputado Clécio Alves, tá bom? O deputado Clécio Alves fez uma homenagem aos profissionais essenciais ao bem-estar da população, aqueles que cuidam da nossa saúde, da minha, da sua, não é isso? A solenidade aconteceu aqui na Assembleia Legislativa e quem acompanhou e traz os detalhes para a gente, a reportagem, é a repórter Michele Moura. Eles cuidam da saúde e do bem-estar das pessoas. Desempenham papéis fundamentais nos cuidados com os pacientes. Os profissionais da saúde foram os homenageados do deputado Clécio Alves. A solenidade aconteceu na tarde de quinta-feira no plenário Iris Rezende. Cerca de 86 profissionais de diversas áreas da saúde receberam o certificado do mérito legislativo. Hoje, ser reconhecida aqui e falar em nome de todos os meus colegas profissionais de saúde aquece muito o meu coração, deputado, pela questão da lembrança. Porque muitas vezes nós não queremos o reconhecimento financeiro, mas nós queremos isso daqui. Saber que pessoas estão nos vendo no sentido de entender o que nós estamos fazendo pelo outro. Enxergar que estamos sendo empáticos no momento onde as pessoas mais precisam, nos colocando no lugar do outro, porque só assim a gente faz a diferença na vida das pessoas. É de suma importância um reconhecimento desse para a nossa classe odontológica, né? Uma vez que evidencia o teor da profissão de saúde. Médicos, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas. São os profissionais da saúde que atuam nos cuidados, na prevenção de doenças e estão na linha de frente nos casos de urgência, como a doutora Sandra Pazini, diretora técnica do SAMU.
O atendimento de emergência, ele é um serviço muito importante, porque a gente consegue chegar até esse paciente que muitas vezes ele não conseguiu chegar até um serviço de urgência, ele liga no 192 e nós conseguimos chegar até ele e prestar o atendimento. Muitas vezes, esse atendimento ele vai impactar diretamente no prognóstico desse paciente. Entre a vida e a morte vai fazer uma grande diferença. O Dr. Luiz Hernani Moreira foi homenageado e falou do reconhecimento para os seus pares e também para toda a classe médica. É extensivo a todos os proprietários, aos colaboradores, aos colegas médicos e a todos os médicos que indiretamente contribuem com o nosso trabalho. O propositor da homenagem, deputado Clécio Alves, ressaltou a importância desse reconhecimento e como tem atuado no apoio a esses profissionais. Os profissionais da saúde, eles têm um valor e uma importância fora da curva. E a equipe, tanto de Goiânia, quanto do estado, quanto de todos os municípios do nosso país, merece de nós respeito, admiração e valorização também. Tá certo, vamos continuando agora no quadro Escola em Movimento desta edição, um papo importante sobre esse mês de conscientização do espectro autista. A apresentadora Letícia Carvalho recebeu uma especialista em neurodiversidade, a Maria Paula Chaim, para discutir esse assunto. Vamos acompanhar. Pode chegar, seja bem-vindo a mais um Escola em Movimento. Hoje vamos retomar a série Pioneiros da Educação e conversar um pouquinho sobre o mês do autismo, o Abril Azul. Meu nome é Letícia Carvalho, sou branca do cabelo preto, estou vestindo uma blusa branca, uma calça azul e vou guiar a nossa conversa. Estamos aqui com a Maria Paula Chaim, que é morena do cabelo preto, está vestindo um blazer branco, uma blusa branca e uma calça rosa. Maria Paula Chaim é Expert Training Leader, que é certificada internacionalmente como terapeuta Dear Floor Time, idealizadora dos projetos Caminhando pela Infância e Clínica Escola Centrinho Educacional, e atua também com diagnóstico e intervenção precoce nos transtornos de neurodiversidade e supervisões de caso. Seja muito bem-vinda, Maria. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada, Letícia. O prazer é todo meu. Compartilhar um pouquinho sobre a neurodiversidade num mês tão importante, que é o mês de conscientização do transtorno do espectro autista, é um motivo de grande realização e de grande satisfação para nós. Falarmos sobre inclusão para a sociedade, conversarmos sobre as diversas possibilidades de atuação dentro desse contexto é extremamente enriquecedor, então eu te agradeço muito por essa oportunidade. Bom, e vamos começar então. Eu gostaria que você nos contasse como que foi essa sua trajetória profissional e como você teve o primeiro contato com o modelo Floor Time. Ótimo, adoro conversar um pouquinho sobre essa história, porque eu costumo dizer que quando a gente pensa em uma atuação com crianças, primeiro precisa ser algo que combina com o nosso estilo de vida, né? O nosso trabalho ele precisa combinar com a nossa filosofia. Então eu costumo dizer que eu fui escolhida pelas crianças e não que eu escolhi trabalhar com crianças. Então, desde quando eu comecei a trabalhar, eu era professora de sapateado, dava aula para crianças pequenininhas. E no momento de ingressar na faculdade, o que nós vamos fazer, o que eu vou querer? Fui para a psicologia e desde então segui, né, dentro desse caminho com as crianças. E na faculdade eu tive a oportunidade de conhecer sobre crianças neurodivergentes. E muitas vezes a universidade ela ensina uma forma de atuação para a gente. E eu me identificava com outras formas de atuação, uma forma de atuação mais lúdica, através do brincar, porque eu acredito muito, né, que aí volta com a questão da nossa filosofia de vida, que crianças aprendem brincando, que crianças precisam ter a oportunidade de conviver com o lúdico. E por que não essa mesma perspectiva quando nós pensamos nas crianças que possuem algum tipo de deficiência? E foi quando eu tive a oportunidade de ter uma excelente professora na universidade que embarcou, né, nessa busca comigo, de encontrarmos algo que, através do brincar e do lúdico, a gente pudesse desenvolver as crianças neurodivergentes. E foi quando eu conheci
o DIR Floor Time. Então, esse conhecimento veio de dentro da faculdade, trouxemos uma das profissionais que dá formação no Brasil para Goiânia, fizemos curso com ela, eu e a professora, né, ela trouxe fez um curso bacana na época, e aí a partir daí eu trilhei o meu caminho na formação internacional dentro do modelo. E o que é esse modelo? Para além essa dinâmica, né, da criança aprender brincando, ele tem algumas especificidades comparadas com outros modelos? Claro, também? Com certeza. Primeiro vamos explicar o que significa o nome, né, DIR Floor Time. Então, o D significa as capacidades de desenvolvimento. Quando a gente olha para uma criança, não que o nosso objetivo seja encaixar essa criança dentro de uma caixinha, dentro de um padrão, mas existe aquilo que é o esperado para cada faixa etária. Então, tudo que destoa de mais ou de menos, a gente precisa considerar e refletir sobre isso. Né? Então, o D são as capacidades de desenvolvimento. O I são as diferenças individuais. Embora o autismo pareça que todo mundo é igual, não é. É um espectro. Então, cada criança ela é única. E a gente precisa olhar essa criança na singularidade dela. Então, algumas crianças autistas vão ter uma hipersensibilidade auditiva, outras vão adorar o barulho. Né? E as duas são autistas. Então, a gente precisa compreender essas diferenças. E o modelo traz essa perspectiva para nós. O R significa o quê? Relacionamento. Nós não acreditamos que a criança ela pode ser dissociada da sua família. Então, quando eu faço uma intervenção com uma criança, eu preciso também compreender o contexto que essa criança está inserida. Eu preciso que esses pais sejam parte ativa do processo do desenvolvimento dessa criança. Né? Então, todo o modelo ele vai funcionando ali, envolvendo o todo que essa criança está inserida. E o floor time significa tempo no chão, que é o brincar, que é o lúdico, que é o coração do modelo, né, mais fundamentado e com toda uma base científica por trás dele, que embasa todas as intervenções que são feitas. E como é o feedback dos pais? Como que eles percebem o desenvolvimento dessas crianças? Olha, eu posso dizer que os pais que convivem, né, ali conosco, que recebem as nossas intervenções, o que eles falam para a gente muitas vezes a gente tem pressa para um resultado, mas a partir do momento que a gente compreende que o desenvolvimento ele é um processo e não um produto, tudo faz mais sentido. E eles se sentem capazes de estimular os seus filhos, eles se sentem capazes de favorecer o desenvolvimento deles, porque de nada adianta uma criança ser excelente 40 minutos em uma terapia e a família não saber, não ser orientado de como fazer fora daqui, né? Porque a criança, ela fica a maior parte do tempo com os seus pais. Então, mais do que treinar crianças, nós precisamos desenvolver pais que são capazes de estimular o seu filho na hora do banho, na hora de uma alimentação, na hora de preparar para uma soneca. Tudo isso são momentos que a gente pode estar ali gerando oportunidades de aprendizado. Então, os feedbacks são extremamente positivos, né, quando essas famílias compreendem o processo e vem o brilho nos olhos das crianças, né? A terapia não é tipo, poxa, eu tenho que ir para a terapia, mas é que legal, agora eu vou para a terapia. As crianças também se divertem. E como surgiu a ideia do Caminhando pela Infância, que é um projeto pioneiro, né? Sim, o Caminhando pela Infância eu costumo dizer que é o grande amor da minha vida, né? Hoje a gente vive o Caminhando pela Infância, tudo gira em torno dos projetos que nós idealizamos lá dentro. E o nosso objetivo, quando a gente desenvolveu o Caminhando pela Infância, eu falo a gente porque eu não sou sozinha, né? Se hoje eu consigo ter um grupo para oferecer suporte para as crianças, é graças a um time que está comigo. Né? São profissionais que estão ali empenhados, que estão ali engajados para que o projeto ele aconteça. Eu até brinco com as meninas que eu falo, se eu sonhar sozinha, vai continuar sendo um sonho. Mas se vocês sonharem comigo, a gente vai realizar. Então hoje, se o Caminhando pela Infância é uma realidade, é porque a gente está realizando juntos, né? Toda a equipe que está lá comigo hoje. E como é que funciona o projeto? O que é o projeto? É um projeto onde a gente olha para a infância, antes de olhar para qualquer diagnóstico. Porque muitas vezes, quando a gente olha para uma criança autista, o que as pessoas veem? O que a sociedade enxerga? Ele é autista. Não deixa, ele é autista. Não, ele não faz isso porque ele é autista. Mas antes de ser autista, ele é criança. E ele precisa ser tratado e ter oportunidades que crianças têm.
E crianças têm a oportunidade de brincar, crianças têm a oportunidade de se experienciar, de sujar, de viver novas oportunidades, né, de conhecer novos contextos, de conviver e frequentar ambientes. E é isso que o nosso projeto tem como base, oferecer uma infância saudável para as crianças. Porque muitas vezes as famílias temem, né? Nossa, eu tenho que ir para terapia. Nenhuma mãe, nenhum pai sonha em levar um filho para terapia. Eles sonham em levar para o balé, para a natação, para o karatê, para o futebol, mas não sonham em levar para a psicóloga, para a fono, né? Então a gente quer trazer isso de uma forma leve para os pais também, trazer a humanidade para a vida dessas crianças e dessas famílias que precisam desse tipo de ajuda. E aí, juntamente com a clínica, surgiu o nosso projeto, que é a escola, né? Então hoje a gente tem também uma escola que traz também esse mesmo olhar e essa mesma oportunidade para as crianças de uma forma geral, independente se tem ou não diagnóstico. E as crianças que não têm diagnóstico se beneficiam também, né? Com certeza. Em um grau, às vezes, até mais tranquilo. Com certeza. Né? Para passar por esse estágio da infância, que também é um estágio muito difícil, a criança sendo neurotípica ou não, né? Sim, eu até brinco com as famílias, que as famílias falam assim, aqui é um lugar só para crianças especiais, né? Que algumas pessoas ainda usam essa nomenclatura, embora a gente saiba que não é mais o especial que a gente usa, especial todos nós somos, né? E aí a gente fala, não, aqui é um lugar para todas. Nós somos preparados para receber aqueles que mais precisam de nós. Mas se o seu filho não tem a necessidade, né, de um olhar tão atento para alguma questão do desenvolvimento dele, nós também estamos aqui para acolhê-los, né? E é interessante porque as famílias com crianças neurodivergentes, elas se sentem pertencentes, né? Elas sentem, poxa, tem um lugar que deseja o meu filho, tem um lugar que acolhe a minha necessidade. E não, que isso não precisa ser escondido. E é realmente muito essencial essa interação. E olha só, para além do nosso Pioneiros da Educação desse mês, gostaríamos de entrar também no tema do Abril Azul, que é o mês de conscientização sobre o autismo. E por que azul? A gente vai deixar uma reflexão aqui muito importante. Geralmente, no início dos estudos sobre o autismo, a gente descobria mais o diagnóstico em homens. Então, o azul seria para identificar, né, fazer essa identificação entre o diagnóstico e o autismo. Mas a gente já descobriu também que o autismo é um espectro. Tem vários níveis de suporte, várias características que podem se expressar de maneiras diferentes entre as pessoas, tanto homens como mulheres. Então, o Abril Azul já não seria mais tão essencial para identificar essa relação apenas homem e autismo. Então a gente propõe um novo olhar, de um abril de todas as cores, né? Assim como o autismo é diverso, que a gente possa ter um mês que também represente essa diversidade e que é um mês que realmente vai reforçar e vai dar destaque para a luta das pessoas autistas, para essa diversidade e para essa vivência também. A gente já sabe que nem todo autista tem ecolalia, nem todo autista faz movimentos repetitivos. Temos o grau de suporte 1, que não necessariamente tem as mesmas características que o grau de suporte 3. Então, que o abril seja um abril de todas as cores e que nós possamos cada vez mais entender a luta e a causa das pessoas autistas. Então, muito obrigada, Maria Paula, pela sua presença e muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. E para continuar nos acompanhando, basta nos seguir nas nossas redes sociais. Até um próximo Escola em Movimento. Nada disso. Pois é, agora vamos falar de esportes. O nosso amigo Hugo Duarte, que acompanhou todas essas reportagens, estava aguardando a chegada do Álvaro da Universo, que está aqui com a gente. Agora os dois estão prontinhos, concentrados, não se contundiram nesse final de semana. Boa tarde, Álvaro, tudo bem? Boa tarde, Jorge Navarro. Bom dia, Hugo, todos os amigos aqui da TV Assembleia. Prazer ter vocês. Vamos começar a trabalhar já com o Goiás, né? O Goiás enfrentou a Ponte Preta jogando em casa e precisava vencer. E venceu. 3-0. Nós já estamos mostrando aí os gols aqui. Já estão ali. Enche a tela pra gente que eu quero ver essas jogadas aí do Goiás. Como é que foi? O começo, Jorge, a Ponte Preta começou melhor. A Ponte Preta saiu para o jogo, o Goiás ficou um pouco recuado, inclusive teve um pênalti que o tal do Gé
bateu horroroso. Aí foi o Marcão, né? O gol já do Goiás. O Só fã desse jogador. Torce pra ele, olha lá, camisa pra dentro do calção, chuteira preta. Ele falou que é raiz. Meia pra cima. E fez gol. Marcão fez 1-0. Depois abriu a porteira, né, para que o Goiás conseguisse os 3-0. Aí o time da Ponte sentiu esse gol, mas o Goiás depois teve o domínio da partida, o Tadeu fez algumas defesas, mas foi um jogo equilibrado, mas o Goiás sobressaiu. Vamos ver, vamos continuar vendo, porque foram dois de cabeça, né? O segundo foi o gol do Edson, né? Aquele que tinha cometido o pênalti em cima do Gé, se redimiu, fez um gol de cabeça, depois saiu, contundido, não conseguiu ficar até o final do jogo, mas ele que fez o segundo gol do Goiás. E como bate bem na bola, o Gava, hein? Aí, assim, duas cobranças, né? Primeiro lance do primeiro gol do Marcão foi ele também que cruzou, e agora a bola parada também. Bate muito bem na bola o Gava. Botou na cabeça do. E aí o terceiro gol, né? Jogado Thiago Galhardo e o oportunista Breno Herculano, né? O mascarado Breno Herculano, que botou uma faixa na boca, que tinha cortado a boca. Rapaz, como é que o cara conseguiu jogar assim, Hugo? Você sabe da dificuldade que é, como é que ele jogou? Enfaixado. Não cair, né? Foi muito bem amarrado. Estava muito bem amarrado, porque não caiu e ele continuou o jogo todo. O Goiás jogou bem, João. Agora deixa eu te perguntar, o Tadeu pegou um pênalti. Ele pegou ou o cara bateu mal? Bateu mal. Goleiro não pega pênalti. Goleiro não pega Não pega pênalti. Aí quem entende do assunto. Aí você vê ali que rolou, entregou a bola para ele. Então aí é fácil, aí o goleiro pega. Eu vou até mais longe, João. Você sabe que ele foi procurado pelo Santos, ele foi afastado pelo time da Ponte Preta, aí o presidente reintegrou ele ao grupo, ele veio pro jogo, perde um pênalti e logo em seguida ele faz uma falta no Tadeu que ele poderia ser expulso do jogo. O juiz aplicou amarelo nele, o Brigatti na hora, né, já reparou isso e falou assim, não, esse cara não tá com a cabeça no jogo aqui não. O Atlético quis contratar esse jogador, ainda bem que não contratou. Jefferson. J-E-H. Então, o Atlético, como se diz no interior, escapuliu de um problema. Gente, vamos então olhar a classificação com essa vitória do Goiás. O Goiás pulou para a 5ª posição. É isso? O Santos lidera com 6 pontos, 2 vitórias. O Sport também com 6. Da mesma forma, 2 vitórias. Chapecoense, 6 pontos. Operário, 6 pontos. Ou seja, os 4 primeiros estão com 6 pontos. Né? Aí depois na 5ª posição vem o Goiás e na 6ª vem o América também com o mesmo número de pontos do Goiás. Aproveitando a Série B, o Vila não se deu bem, né? Perdeu justamente para o Sport, né? Um jogo na Ilha do Retiro muito complicado para o Vila. O Vila, primeiro tempo, não jogou. Segundo tempo, ele conseguiu melhorar depois das modificações do Márcio Fernandes. Segundo tempo, ele melhorou, criou algumas oportunidades, mas o Sport foi superior. Tem um time superior, Jorge Avar. Vai brigar para subir. Ano passado quase subiu igual o Vila, mas para mim o time do Sport é superior. E gol de 2-0. Inclusive, o segundo gol foi um golaço. Bola de pé em pé, bem trabalhada. Conseguiu fazer o gol e o Sport vai brigar com certeza pelo acesso. Tá certo. Foi um resultado justo? Justo é difícil da gente falar, é uma palavra complicada, mas era o que você esperava? O Sport era o favorito e fez jus dentro de campo. O Sport aproveitou as melhores oportunidades e venceu a equipe do Vila. Um detalhe, o próximo jogo do Vila será contra o Operário, que hoje é líder, tem 2 jogos e 2 vitórias. O Vila pega o Operário na próxima rodada. O Operário na classificação ele tem 4º, né? O Operário? Mas está com 6 pontos, né? Está com 6 pontos. A sua liderança. É o mesmo número de pontos. 6 pontos, é porque sorriu menos do que o outro, olhou triste para o lado, por isso que não está lá em primeiro lugar. Eu tenho que aprender com o Hugo essas manias que ele tem, né? Como é que é? Quando vence, ataca, como é que é? Quando apanha, retunda também. Retunda. Agora, gente, vamos para a Série A? O Atlético... Ô, Kennedy, se tiver o gol do Atlético, você já pode colocar aí, que a gente já vai comentando. E é esse aí que a gente está vendo, né? O Atlético jogou contra o Internacional lá. Você me disse na semana passada, Hugo, que a gente falou, jogo difícil, Internacional lá. Você foi Kinder Ovo. Kinder Ovo gaúcho. Lá do Rio, o Internacional é o Kinder Ovo. Quando você achar que o Inter vai, meu querido, é igual o Vila aqui. Quando você achar que vai, fica de olho, porque não vai não. O Atlético não tinha outra alternativa. Quando você está no fundo do poço,
ou você a tendência a subir. Então, para mim, o Atlético era para ter vencido. Eu acreditei na vitória do Atlético. O empate, claro que foi um bom resultado diante das circunstâncias, mas ainda o Atlético não conseguiu fugir desse pesadelo, porque joga o próximo jogo contra o Juventude lá em Caxias do Sul. E se perder, Jordeva, volta tudo a estaca zero. É porque o Atlético hoje, por exemplo, ele está na 19ª posição na zona de rebaixamento, não é isso? Com apenas 1 ponto, 4 jogos, 1 pontinho. Situação difícil, né? A situação difícil, eu falei com o Hugo aqui. Eu acho que hoje esse ponto é muito importante para o Atlético. Na classificação final, Jorge, lá na frente nós vamos falar desse pontinho que ele ganhou contra o Inter. O Derek entrou no jogo, você viu que a primeira bola que ele toca no jogo, meu Jorge, ele tinha entrado no lugar do Emiliano Rodrigues, primeira bola que ele pegou, ele fez o gol, o Derek. E depois o Borré empatou para o Internacional. Eu também acredito que o Atlético poderia ter melhor sorte, poderia ter ganho esse jogo, mas o empate não foi um mau resultado para o Atlético não, que traz um pontinho lá do Sul. Tá certo. Agora o próximo jogo é contra, vocês falaram do Atlético? Juventude. Lá em Caxias do Sul. O Juventude joga a Copa do Brasil, né? Contra o Brusque. Jordevar, detalhe desse jogo, a arbitragem completa do jogo, só mulher. A árbitra Edna, as auxiliares, a árbitra reserva e o auxiliar de VAR, todas elas mulheres. Coisa foi o primeiro boa, jogo do Campeonato Brasileiro. E o detalhe também, o gol do Atlético foi pro VAR. Foi pro VAR. Tinha uma dúvida, né? Foi, a Edna, mas o gol legítimo e o VAR confirmou. O melhor de tudo, além de ser mulher, apitou bem. Tranquilo, jogo bem apitado pela Edna, muito bem. As assistentes também, perfeita, né? Ela marcou um impedimento no lance, mas foi pro VAR e viu que realmente não estava, ele dava condição, ele não tocou na bola, veio direto do goleiro, então ele saiu de trás e fez o gol e abriu o placar, o Derek, pro Atlético. Então, parabéns à arbitragem, né? Que cada dia mais cresce a arbitragem feminina no Brasil. Rapaz, o lançamento do goleiro, né? Foi, do Ronaldo. Tiro de meta, né? É um tiro de meta. Vamos falar então agora Copa do Brasil. Vamos lá, tem jogo quarta-feira? Os nossos times jogam. Goiás e Atlético, né? Sim. Goiás joga contra a equipe do Cuiabá. Aqui? Aqui. Certo. Na Serrinha, e o Atlético joga contra o Brusque, lá em Santa Catarina. Agora, essa fase da Copa do Brasil é 2 jogos, né? Lá e cá. Lá e cá. Um vai embora. Um vai embora. No primeiro jogo aqui, o Goiás tem a obrigação de fazer o dever de casa, porque o Cuiabá não vive bom momento, né? Nenhum dos campeonatos que o Cuiabá... 3-0 pro Atlético Mineiro final de semana. Nenhum dos campeonatos, né, o que o Cuiabá está participando, ele está fazendo não tem que passar a régua no Cuiabá, porque ele veio aqui e o Vila Nova bateu nele. O jogo mais complicado que eu vejo é o Atlético. Também. Esse Brusque, ontem eu assisti Coritiba e Brusque, esse time do Brusque é muito bom, perdeu de 1-0, mas é um clube que bateu o primeiro jogo lá 3-1 diante do Mirassol em casa. Então, para mim, o Atlético vai ser uma parada, pelo menos lá, né? O Atlético pode até, aqui no segundo jogo, classificar. Mas, para mim, esse jogo do Atlético é bem mais difícil do que o Goiás contra o Cuiabá. É interessante, porque a Copa do Brasil vai colocar frente a frente, por exemplo, o Atlético, que está na primeira divisão, contra o Brusque, que está na Série B. Série B. Não, a Copa do Brasil é democrática, né? Tem o Goiás Série B e o Cuiabá Série A. O Cuiabá Série A e o Goiás na Série B também. E os dois vivem momentos diferentes. É a democracia da Copa do Brasil, Jorge Var. Aliás, é uma democracia que rende muito dinheiro, né, muito. Hugo? Quanto que vai... O Goiás vai começar agora de quanto já, se ganhar? 2 milhões, né? A terceira fase, porque foi campeão da Copa Verde, já entra com uma bolada boa, né? E se passar para a quarta fase, aí a coisa vai... Mas só vai aumentando, mais né? Só vai aumentando. Final termina com 70 milhões. Imaginou? O campeão. Vamos montar um time e jogar na Série Copa do Brasil. Você só vai querer jogar a Copa do Brasil, né, Jorge? Tá certo. Gente, eu queria agradecer vocês pela participação com a gente aqui no Agora Goiás, falando de futebol. Amanhã a gente volta porque a gente sempre tem informações importantes. Daqui a pouco tem Alego Esporte. Tem Alego Esporte às 11 horas. Túlio Isaac, Hugo Duarte... A Daniela Mello hoje sentiu o tornozelo, mas amanhã ela estará conosco. E o Lucas Nogueira. Um abraço e até amanhã, Jorge. Tchau, Álvaro. Obrigado, amigo. Até amanhã, Jorge. Até amanhã a todos os nossos amigos. Tá certo. Vamos continuando aqui. Gente, a Universidade Estadual de Goiás, a UEG, tem dado importantes contribuições para a formação superior de inúmeros goianos. Professores, engenheiros, arquitetos, advogados de prestígio estudaram nessa instituição que completa
25 anos, que legal. Data assim não poderia ficar sem a comemoração e o deputado estadual Antônio Gomide realizou uma sessão solene para celebrar essa data importante. A Mona Lisa Carneiro foi lá e traz os detalhes na reportagem. A iniciativa de homenagear os 25 anos da UEG, Universidade Estadual de Goiás, partiu do deputado Antônio Gomide, que tem desempenhado um papel ativo na defesa da universidade, que está presente em 35 municípios goianos. O professor de História da UEG de Anápolis recebeu das mãos do parlamentar certificado de mérito legislativo por seus trabalhos na instituição. Essa homenagem eu não considero que seja para mim efetivamente, mas apenas como exemplo para todos os professores e funcionários da instituição. Durante a solenidade, os convidados acompanharam a apresentação do coro italiano Toscanelli. Muito felizes. É muito importante, né, para nós assim, participarmos de um evento, de uma comemoração de uma universidade, né? O presidente da Associação dos Docentes da UEG falou sobre os 25 anos de história da universidade. Um momento de consagração, reconhecimento, que faz parte da luta, estarmos aqui parabenizando esta casa por este momento. O deputado Antônio Gomide ressaltou o trabalho da universidade para o crescimento e fortalecimento da educação goiana. A universidade é uma oportunidade de se fazer extensão, de se fazer pesquisa e de fazer com que a gente dê oportunidade aos nossos jovens de ter realmente uma profissão. Então essa é uma luta nossa aqui na Assembleia Legislativa, de podermos sempre colocar a UEG como pauta da Assembleia, né, naquilo que nós precisamos discutir de orçamento, naquilo que nós precisamos discutir de plano de carreira, naquilo que nós precisamos discutir de valorização da educação e ensino superior. Gente, olha só que notícia interessante. Para você que está à procura de emprego, você que quer trocar de emprego ou também fazer a sua qualificação profissional. A Central de Empregos da Retomada oferece vagas de emprego, encaminhamento também com o empregador e ainda a qualificação para quem não tem experiência. Vamos acompanhar detalhes na reportagem da Jaque Moura com imagens do Renato Gonçalves. Não precisa de agendamento, basta ter vontade de trabalhar. Quem chega na Central de Empregos em busca de oportunidade sempre encontra, seja com ou sem experiência. A Central de Vagas Mais Empregos, que fica aqui na Avenida Araguaia com a Rua 15, em Goiânia, ela tem o objetivo principal de dar um auxílio mais próximo às pessoas que estão procurando emprego. Então, a Central trabalha com captação de vagas e encaminhamento para vagas de emprego. Porém, foi verificado que só esse trabalho de fazer o encaminhamento, ele não era suficiente, porque as pessoas precisam de um apoio mais próximo, no sentido de saber como fazer um currículo, se precisa de qualificação, de melhorar o seu currículo também. Então a Central de Vagas hoje, ela conta com um espaço em que as empresas podem vir fazer entrevista no local para facilitar esse encaminhamento de vaga. As vagas, elas são para quem tem experiência, mas também para quem nunca trabalhou. Inclusive temos vagas na área de estágio. Então seja desde o primeiro emprego, a primeira experiência, até para quem já tem um currículo, né, tem uma experiência maior, mais robusta, que já tem uma graduação, já tem uma especialização no mercado, tem vagas também. O programa Mais Empregos do governo de Goiás está com mais de 4.000 vagas disponíveis para todo o estado. 2.000 só em Goiânia e região metropolitana. O maior número de vagas se concentra nas áreas administrativas, estoque, vendas e construção civil. A remuneração varia de R$ 1.000 a R$ 2.500. Em alguns municípios existem postos de atendimento. Em outros, os candidatos podem se cadastrar através do aplicativo Minha Vaga. Tem municípios que têm Central de Vagas Mais Empregos. Nós temos mais de 90 postos espalhados no estado, mas são 246 municípios. Então as outras centrais de vagas, principalmente essa aqui, que é a Central de Vagas Mais Empregos, dá esse suporte para as outras cidades, mas quem não tem um posto Mais Empregos tem o aplicativo Minha Vaga. Então o aplicativo Minha Vaga, que está disponível em todas as lojas, tanto do iOS quanto do Android, ela tem essa função
de fazer com que todas as cidades consigam cadastrar suas vagas. Então, o aplicativo fica sendo essa central e os candidatos, seja de onde eles estiverem, eles conseguem acessar as vagas disponíveis e se candidatar nessas vagas. Só em 2023, o programa Mais Empregos ofertou 52 mil vagas, sendo 18.700 em serviços e 14 mil no comércio. Um total de 27.400 trabalhadores que se inscreveram para as vagas em diversos segmentos econômicos. Deste total, quase 9 mil foram contratados. Para se candidatar, os interessados podem procurar a Central Mais Empregos, os postos do Cine nos VaptVupts ou acessar o aplicativo Minha Vaga. Mas essas pessoas ainda podem procurar também a Assembleia Legislativa. Sabe por quê? Porque nós temos aqui o Mais Emprego da Alego. Quem é a supervisora desse programa aqui na Assembleia Legislativa é a Raíssa Celiac, que toda segunda-feira está aqui com a gente, trazendo sempre boas notícias. Né, Raíssa? Está tudo bem com você? Sim, bom dia a todos. Nós mostramos lá, né, o outro programa, mas aqui, hoje, por exemplo, o que você traz de novidade para quem está acompanhando a gente? Jordeval, hoje nós temos algumas vagas que eu selecionei para quem tem curso superior. Também selecionei para quem não tem curso superior, mas a média, vou falar até a média de salário, sim, tá? Para quem tem curso superior, a média de salário está de R$2.000 a R$4.000. Então varia. Eu vou ler uma lista aqui de cursos superiores que a gente tem disponível hoje no nosso sistema. Então, se você se interessou por alguma dessas vagas, é só nos procurar. Tá. Quais são essas vagas que estão disponíveis? Nós temos supervisor contábil, assistente de laboratório industrial, analista administrativo, veterinário, gerente de marketing, analista ambiental, engenheiro florestal, enfermeiro, esteticista e nutricionista. Lembrando que essas vagas são para ensino superior, quem tem formação, né, em algum dessas vagas. E nós temos também para quem não tem o curso superior, mas que queira, né, se ingressar em alguma dessas vagas de trabalho. Nós temos vendedor interno, repositor, auxiliar de RH, atendente de padaria, auxiliar de produção, recepcionista, secretária, que na verdade também é auxiliar administrativo, e vendedor interno e externo. Lembrando que essas vagas pedem com ou sem experiência. Então, na hora que vier fazer, né, o cadastro com a gente ou se cadastrar no Minha Vaga, ficar atento se pedem experiência ou não. Agora, é interessante, né, a variedade, né, que você sempre traz aqui. Eu estava olhando, nós temos vaga desde veterinário a secretária. Você tem de todos os ramos, né, com experiência, sem experiência. Um detalhe que eu esqueci, nesse caso do curso superior, a pessoa tem que ter experiência naquela área? Sim, tem, todos têm. Na verdade, não é todos que pedem experiência, mas na verdade pede a formação, né? Sim. Tem alguns que não pedem experiência, somente a formação. Então, pode se inscrever ele e pode tem que ficar atento, porque lá está especificado tudo isso. Sim, tem que ficar atento. Na carta da entrevista que a gente entrega, está especificado, né? E também no aplicativo, a empresa coloca todas as especificações, o que ela pede, né? Que o candidato tenha. Então, é legal ficar atento a isso. E essa diferença de vagas que nós temos hoje é porque hoje o Minha Vaga, o aplicativo, ele chegou nas mãos dos empresários. Então, é muito legal que de um dono de lanchonete a um escritório de advocacia estão colocando as vagas no nosso sistema. É porque antes a pessoa que queria contratar alguém tinha que publicar um anúncio, ou hoje tem rede social, mas antes até em jornal, essas coisas todas. Nos hoje não. Né? O empresário já entra no caso do Mais Empregos, Minha Vaga, já tem tudo à disposição de graça, já né? Tem, e hoje é tudo online, assim, Jordeval. O empresário nem precisa ir lá na central de vagas, né, que acabou de mostrar na matéria. Ele hoje, por WhatsApp, ele já conversa com a central de vagas, já coloca vagas no sistema. Ou ele mesmo, né, a gente está indo nas empresas e treinando os empresários, o RH também, para eles próprios fazer essa administração no aplicativo.
para sair também um pouco da gente, ele conseguir administrar essa própria vaga no aplicativo. E vai chegar um tempo, né, Raíssa, que essa ligação entre o empresário e o trabalhador vai ser feita pelo aplicativo sem nenhum problema, diretamente. Já é feita, né? Já é feita e a gente vê essa variação de quantidade de vagas pelo aplicativo justamente porque hoje já quase não passa pela retomada, né? Pela central de vagas. Hoje já está sendo direto. Então, quanto mais a gente vai nas empresas, treina, quanto mais a gente divulga o Minha Vaga, chega nos empresários, eles mesmos administram as suas vagas, eles mesmos já selecionam os candidatos, já entram em contato, ou então aquela vaga foi preenchida, já coloca outra vaga no sistema. Então, está sendo essa rotatividade muito grande. Tem muita empresa participando? Muitas empresas, Jordevar, muitas empresas. E em Goiânia, principalmente, né, aqui nós conseguimos chegar em grandes empresas, mas nosso objetivo mesmo é as 246 cidades do estado de Goiás terem acesso ao Minha Vaga e os empresários dessas cidades colocarem e usarem o aplicativo até para ajudar, né? Porque hoje nós temos quantas cidades? 246 municípios. Não, eu digo assim que já estão. Que já estão com Minha Vaga? Com vagas, por exemplo. Nessa cidade tem vaga. Naquela ali já tem muitas, assim? Já tem muitas, Jordevar. Eu tenho que fazer o levantamento certinho de quantas, né? Mas já tem muita cidade que a gente já conseguiu lançar as vagas, né? Hoje tem quantas vagas disponíveis? Hoje é 4.500. 4.500 vagas? Sim. Gente, olha que interessante. E agora nós estamos falando do aplicativo, né? Você pode até... você lembra o endereço do aplicativo? O aplicativo é o Minha Vaga, né? Minha Vaga. É só baixar no seu Android ou no iOS, né? No seu celular. Chama Minha Vaga. E para você que é empresário, que também é legal a gente divulgar, você vai entrar no Rede Indica. É o site que você coloca as suas vagas disponíveis. Então, ou então nos procure aqui também, né? Aqui na Assembleia nós estamos com o nosso posto de atendimento aqui do Mais Empregos. Nós funcionamos de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. Isso vale para o empresário e para quem quer uma vaga? E para o candidato, sim. Para o empresário, pode nos procurar, que a gente auxilia, né? Eu mesma coloco as vagas no sistema. E para o candidato, nós também temos nossos atendentes que estão aqui prontos para arrumar uma vaga e a pessoa voltar a trabalhar hoje mesmo. Tá bom. E você vai trazer aqui uma pessoa que já conseguiu essa vaga, tá bom? Vou sim, pode deixar. É o desafio dela. Raíssa Celiak, supervisora do programa Mais Empregos da Assembleia Legislativa. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, Jordevar. Boa semana. Boa semana. Vamos continuando agora, vamos falar de cultura aqui no nosso programa. Você sabia o que é cinefilia e como anda o cinema aqui no nosso estado de Goiás? Pois é, no quadro Estação Cultura de hoje, o professor Jefferson Ângeles recebe 2 convidados especiais para falar desse assunto. Vamos conferir? Olá, tudo bem? O Estação Cultura está começando e hoje um tópico todo especial que é o cinema. Para conversar com a gente, ampliar o debate, vamos falar com quem entende do assunto. Aqui temos a professora Jorge Sinara, que é doutora em comunicação e professora do curso de cinema e audiovisual da UEG. Do ladinho dela está o Arthur, que é acadêmico deste curso ali na UEG, que está dando contribuições muito importantes para a formação do audiovisual em Goiás. Professora Jorge, muito bem-vinda. Obrigada, Jefferson. Obrigada pelo espaço. Obrigada por nos acolher. O curso de Cinema e Audiovisual da UEG agradece. Ok, bem-vindo, Arthur. Obrigado. Gostaria de agradecer pelo convite. Em nome da UEG e no meu próprio nome mesmo. É um prazer enorme estar aqui. Ok, maravilha. Vamos começar esse bate-papo com definição. O que é a cinefilia? O que vocês podem trazer para a gente para que as pessoas compreendam o conceito e o universo? Vamos conceituar de uma forma muito simples, pegando a etimologia da palavra, né? Filia, amizade, estar aficionado, né? Então existe aí o cinema e a amizade, amigos do cinema. Então o cinéfilo é aquela pessoa apaixonada por cinema. Cinefilia seria então o amor pela sétima arte.
Maravilha. Arthur, e quais são as manias mais íntimas do cinéfilo? Então, existe duas fases da cinefilia. Existe a cinefilia dentro da indústria cultural e existe a cinefilia fora da indústria cultural, né? Como parte dessa indústria toda que é Hollywood, né, que é o grande polo de produção de cinema no mundo inteiro, né? Por mais que não seja o maior polo industrial, é o que mais exporta. E existe aí uma necessidade de criar uma figura de uma pessoa que é aficionado por cinema, que entende de cinema, que discute cinema, muito para servir como marketing para a indústria como um todo, né? O que acontece também com outras formas de mídia. O videogame, agora temos gamers. Sim, as game players estão fazendo um sucesso danado na internet. Demais. No mundo da cultura japonesa, de animes e mangás, tem a figura do otaku. E o mesmo equivale para o cinema. O que acontece também com outras formas de mídia. O videogame, agora temos gamers. Sim, as game... o que acontece também com outras formas de mídia. O videogame, agora temos gamers. Sim, as game players estão fazendo um sucesso danado na internet. Demais. No mundo da cultura japonesa, de animes e mangás, tem a figura do otaku. E o mesmo equivale para o cinema. A gente tem o cinéfilo. Então, o tipo de cinefilia que ele é incentivado dentro da indústria cultural, muitas vezes é uma cinefilia que evita muito de sair um pouco de questões formais, né? O desejo é de ficar preso nessas questões formais e muitas vezes ignorar questões de conteúdo, como que esse filme foi produzido, em que condições, como que esse filme vai impactar socialmente, e etc. Agora, o cinéfilo fora da indústria cultural, por mais que ele exista, mas inevitavelmente ele também acaba servindo muito como marketing para essas produções mais independentes, né? Por exemplo, a gente tem um dos grandes estúdios independentes da atualidade, a A24, que é um estúdio que, inclusive, ele é muito adorado, principalmente por esses cinéfilos que são mais undergrounds, digamos assim, são de uma cena mais cult, underground. Isso. São pessoas que adoram certos filmes de arte, que não são filmes feitos pelo entretenimento, tudo isso assim, entre muitas aspas, é claro. E embora ainda exista essa necessidade de se criar uma figura do cinéfilo, ainda existem pessoas que se interessam muito pela cinefilia, embora elas não se utilizem desse termo, cinéfilo, para si mesmo. Okay. Até porque existe uma certa pejoratividade e tal. Às vezes existe uma imagem de que o cinéfilo é uma pessoa chata, que numa conversa ele vai ficar falando de cinema o tempo inteiro. Isso. Ou que às vezes senta para assistir um filme, sei lá, um filme da Marvel, e ele vai ficar apontando, o filme inteiro vai ficar reclamando, porque esse filme é muito ruim e tal. Sim. E por desperta muitas paixões, né? Sim, porque também, assim, o cinéfilo, dentro ou fora da indústria, ele é uma figura muito apegada a detalhes. E como ele tem um repertório vasto, né, ele vai pegar aquele detalhe, comparar com outro detalhe do outro filme, da mesma franquia, né, se é o caso. Então, é realmente uma figura interessante de se observar, um fenômeno interessante. E que a gente pode pensar em termos de história e cinefilia? Como é que era o cotidiano do cinéfilo até antes do advento da internet, do streaming, e como é que é o cotidiano dele hoje com o streaming? Eu vou começar contando uma história, porque a minha vida de cinéfila, hoje eu considero que eu não sou cinéfila, eu acho que eu nem tenho esse tempo, mas na minha época de cinéfila, quando eu estava me graduando em jornalismo, por exemplo, ali no iníciozinho dos anos 2000, já havia internet, mas o acesso ainda era um pouco restrito, para mim, né, pelo menos. Então eu conhecia outros cinéfilos na porta do cinema.
Então, antes do streaming e da internet, os cinéfilos eles têm que se mobilizar, eles têm que gastar um dinheiro, pagar um ônibus, não tinha Uber ainda, não tinha nada disso. Ele tem que se locomover até o cinema, até a cinemateca. E aí existe no mundo essa importância, por exemplo, a Cinemateca Francesa, né? Os estudantes, sei lá, no século XIX, né? Ou antes da internet, eles vão para esses lugares terem experiências coletivas enquanto espectadores. Né? Então existe aí na cinefilia pré-internet essa sociabilidade, né? Essa cultura cinematográfica que envolve a convivência com outras pessoas, né? Onde as suas paixões todas pelos filmes podem ser postas à prova. Sim. E a internet, inevitavelmente, ela deu uma democratizada na cinefilia, né? O que antes muito era visto como uma coisa meio elitizada, de pessoas que tinham acesso a conhecimento, a certas literaturas sobre cinema, hoje já é uma coisa que o grande público já tem acesso graças à internet, né? Existem muitos canais de veiculação em que a cinefilia é incentivada, então isso acaba permitindo que pessoas que às vezes nunca tiveram contato com uma forma de cinefilia mais aprofundada possam entender um pouco mais de como funcionam os bastidores de um filme e, em consequência, consigam olhar para o filme com um olhar mais crítico, né? E é interessante também que, assim, para além do filme, como que o cinéfilo tem acesso às informações sobre o filme antes e depois da internet? Isso também é importante, porque movimenta esse circuito, né? Sim. Então, antes da internet, sobretudo através da imprensa, através da grande mídia e de formadores de opinião, até essa própria figura mudou muito, né, de lá para cá. Que era para você ser um formador de opinião, você tinha que ter um determinado repertório, havia como se fosse uma iconização daquela figura, né? Então hoje a gente tem, por exemplo, os influencers, né? A gente tem uma gama de pessoas que às vezes, por exemplo, pessoas da minha geração, eu não conheço muitos influencers, infelizmente, né? Só de ouvir falar e ainda assim, mais específicos do cinema, mas assim, eram menos pessoas que eram formadores de opinião, né? Porque existia uma outra forma de legitimá-los. Então, o lugar onde a gente buscava informação também era diferente. Se eu puder comparar, um pouco mais restrito do que hoje, né? Então, hoje na internet, quando o Arthur fala dessa democratização, a gente busca em blogs, a gente busca, né, com pessoas que sabem um pouquinho mais sobre aquilo, mas não chegam a ser uma sumidade no assunto cinema, né? Então é muito interessante perceber essa pulverização das informações também. Ok. É conteúdo para uma outra discussão que a gente vai ter com certeza, mas ao mesmo tempo que a gente tem esta abertura para o aprofundamento de conhecimento de cinema na internet e também para o aprofundamento de um cinema de arte, a gente tem também uma ferramenta de massificação do cinema da pior categoria que existe também, né? Que é aquele todo da indústria cultural, né? Com pouco estímulo à reflexão, né? É um cinema que ele é basicamente de entretenimento, mas isso é conversa para um outro encontro que com certeza a gente vai se organizar. Tá certo, obrigado ao professor Jefferson Ângeles, sempre falando de cinema, de assunto importante. E com isso a gente encerra o nosso programa Agora Goiás, desejando a você, olha, um bom dia, uma boa noite e até amanhã. A gente volta no mesmo horário. Fiquem com Deus, um abraço e até lá.